Hoje iremos falar sobre Martinho Lutero e o começo da Reforma Protestante. Eu sou Guilherme, sou líder do Ministério Alfa, lá da Igreja Bom Samaritano, e hoje a gente quer falar um pouquinho, expor como é que a Reforma começou, quais foram as motivações dela e quem foi o grande reformador Martinho Lutero. Antes de tudo, por favor, curte esse vídeo, se inscreve, compartilha com todo mundo para que a gente possa ter um alcance bem legal. Olhando para esse tema, Reforma Protestante e seu impacto na história da Igreja, a gente tem que antes analisar o contexto histórico que aquele povo vivia na Europa. Lembre, a Europa era o centro do mundo, no século XVI, século XV, XIV, enfim. A Europa era o centro do mundo. Então, naquela época, a Europa vivia muito conturbada. Por quê? A dominação religiosa e política estava misturada de igreja com reinados. Então era como se a igreja da época tivesse um poder acima do que lhe era permitido em alguns momentos. E doutrinas erradas estavam sendo ensinadas aos fiéis. Naquela época, por exemplo, a missa, o culto, era falado em latim. Então o povo não conseguia entender o que o padre ou o ministro estava falando. Era como se a leitura da escritura fosse unicamente dada aos ministros, ao clero. Isso era um problema, porque ao tirar a palavra de Deus, a Bíblia, da boca do povo, a gente torna um povo alienado, um povo que vai por qualquer ideia que escuta. E nesse contexto todo, a gente tem uma super-exploração da igreja para com as pessoas. Existia uma coisa chamada indulgências. As indulgências eram valores que eram cobrados por exemplo, tirar a sua alma do purgatório. Quando você paga alguma coisa aqui na caixinha da igreja, a alma do seu ente querido sai do purgatório. Isso não existe. Na Bíblia isso não tem lugar nenhum. E foi uma das coisas que motivou Lutero a mudar suas concepções e escrever as suas 95 teses. Mas antes de falar das 95 teses, eu quero falar sobre Lutero. Lutero nasceu em 1483 em Elsben, na Saxônia, e era filho de camponeses. E quando ficou mais adulto, foi estudar em Frankfurt. Nisso aí, ele conheceu um pouco da palavra, aconteceu algumas coisas lá que eu não quero entrar aqui agora no mérito, e ele se tornou monge. E após ele se tornar monge, ele começou a viver uma vida regrada e disciplinada a merecer o amor de Deus, ou merecer a sua justificação pelas suas obras. Ele passava horas orando, jejuando, querendo merecer, sendo zeloso para com as suas obras ou para a sua justificação, que ele achava que era mais pelas suas obras. Mas tudo muda quando Lutero chega na Catedral de Wittenberg e lê que o justo viverá pela fé. Essa foi a primeira visão que Lutero teve desse versículo que está lá em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Lutero tinha uma imagem muito ruim de Deus. Ele via Deus como um juiz terrível, uma pessoa que maltratava seus filhos. Essa era a visão de Lutero. E essa visão distorcida não fazia Lutero medir esforços para fazer obras para agradar a Deus, como uma reconciliação que ele tivesse com Deus a partir dessas obras. Só que aí Lutero, vendo a perversidade do seu local onde ele estava, foi até Roma caminhando. Nisso aí acontece muita coisa, porque a partir do tempo que ele vai, no momento que ele vai andando até Roma, ele vê a imundície de toda a população daquela época. Via o povo que era devasso, o povo que era detestável, que era miserável, e ele pensa que quando chegar em Roma, vai ver a Santa Roma. Só que quando ele chega lá na cidade de Roma, ele fala isso: eu te saúdo, ó Santa Roma. Ele vê que Roma, na verdade, era a mesma coisa do que ele via lá nos interiores, na caminhada que ele teve até lá. Uma cidade completamente devassa, uma cidade que era largada aos trapos. E nisso aí, ele não entende que lógica é essa. Se Roma é santa, por que ela é desse jeito? Nessa onda toda, ele vai até a escadaria de Pilatos, fazer uma indulgência que o Papa tinha ordenado, que era subir a escadaria de Pilatos de joelho. Quando ele está lá fazendo isso, ele escuta em seu ouvido pela terceira vez: o justo viverá pela fé. Então, a partir disso, ele sai de lá envergonhado e volta para sua cidade com a cabeça já pensando que algo estava errado. Nessa onda toda, chegamos em 1516 e 1517. O que acontece? O Papa muda.
O Papa agora era Papa Leão X. Nisso aí, o Papa Leão X era da família dos Médicis, ricona na Itália. E o que acontece? Esse Papa não estava nem aí para a população. Ele queria fazer igreja bonita. E ele resolve consertar a Catedral de São Pedro. Só que para fazer isso, ele tem que ter dinheiro. Logo, qual foi a ideia maravilhosa dele? Chamar os inquisitores que ele tinha, que sabiam que eram bons inquisitores, para as pessoas que pegavam dinheiro do povo, para arrecadar dinheiro para reformar a Catedral de São Pedro. Nisso aí, o inquisitor bem famoso que ele chamou foi Tetzel. Tetzel era um cara que sabia pegar dinheiro do povo. Quando Tetzel vai andando pelas vilas da Europa naquela época, pegando dinheiro, prometendo indulgências, tirar a alma do purgatório, enfim, isso chega na mão de Lutero. Chega lá em Lutero um documento que uma pessoa tinha lá pagado a indulgência, isso. Lutero, de prontidão lá em Wittenberg, não gostou, viu que aquilo não tinha nada com nada e protestou contra aquilo. Nisso aí chegamos em 1517, dia 31 de outubro, onde Lutero chega às portas do castelo de Wittenberg e coloca as suas 95 teses. Uma vez que Lutero colocou as 95 teses lá, isso se espalhou pela Europa. Por quê? Lembremos, nessa época foi inventada a prensa de Gutenberg. Logo era só pegar as 95 teses, copiar e mandar. Isso se espalhou como um fogo avassalador por todo o continente europeu. E eu quero ler aqui agora algumas das 95 teses. Eu vou ler a 62 até a 66. Ouçam. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Este tesouro, entretanto, é o mais odiado e com razão, porque faz com que os primeiros sejam os últimos. Em contrapartida, o tesouro das indulgências é o mais benquisto, e com razão, pois faz dos últimos os primeiros. Por esta razão, os tesouros do Evangelho são as redes com que outrora se pescavam homens possuidores de riquezas. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. Lutero, ao expor a justificação somente pela fé, trouxe implicações diversas em toda a história da igreja. Foi a parte dele que homens como Calvino, Guilherme Farel, Teodoro de Beza, John Knox, John Wesley e várias outras pessoas foram tocadas pela palavra de Jesus Cristo. Então, olhando para Lutero, a gente pode ver que um homem não desistiu das suas convicções, não desistiu de olhar a palavra verdadeira e única e não retrocedeu na sua ideia, que é a palavra de Deus. Mostrar que a justificação é somente pela fé e que o verdadeiro tesouro da igreja não são as moedas, não são as ofertas, não é o dinheiro, nem as pessoas. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho de Deus. E para terminar, eu quero dizer que daqui para frente, nesse mês de outubro, a gente vai estar postando um bocado de conteúdo massa sobre a Reforma, sobre Calvino, sobre os Morávios, sobre John Knox, um bocado de gente, para que a gente possa entender o que é que a gente está fazendo de errado e a reforma que a gente precisa ter hoje nos nossos dias. Os tempos mudaram, mas o pecado não mudou, o ser humano não mudou e Deus não mudou. Precisamos de uma reforma urgente. Então, que lembremos do legado de Lutero e de tantos homens e mulheres que lutaram para que a gente pudesse hoje ter acesso à palavra de Deus e a ser transformados por ela em nossa língua. Show? Até mais.